Sim, a população sabe. Ela sabe basicamente as regras do jogo. O que são as regras do jogo? Você elege de 4 em 4 anos, no caso do Brasil, um determinado representante para um certo nível do poder. E é isso. O problema é esse. As pessoas acham que democracia ou política, ou fazer política, o uso do poder, é pura e simplesmente atribuir, delegar o poder a alguém e esperar que ele faça milagres ou que ele me represente da melhor forma possível. Tenho a impressão que um dos grandes enganos que nós temos é que as pessoas votam racionalmente. Eu voto de acordo com o meu coração. Eu gosto da pessoa, acho que a pessoa é correta, eu verifico assim até onde eu posso, né? E confio, né? Eu vou assim com o coração, né? Eu acho que a gente não tem memória nem estudo histórico para entender de política, mas eu acho que a gente vive como um futebol, a política aqui no país. Existem representatividades polarizadas e as pessoas estão divididas entre um lado ou outro por simples afeição. E isso não tem a ver realmente com o que a gente precisa, politicamente ou socialmente. O voto é muito mais movido por paixões, por sentimentos, por aquilo que convenceu as pessoas num determinado momento. E talvez isso que ajude a explicar por que muita gente não sabe, poucos dias depois das eleições, em quem votou. E esse é o ponto de que eu me pergunto, será que o cidadão em geral percebe isso? Percebe que a questão é muito mais ampla, envolve outras questões da ligação com a própria sociedade civil, da forma como a gente enxerga o Estado, as empresas e os indivíduos? Então, acho que é uma mobilização sim, por questões de alguns direitos, algumas questões, mas em termos mais amplos não. Porque a gente vê o que acontece em termos de corrupção, em geral as pessoas estão caladas. Porque o que se foi dito na época das manifestações do impeachment de 2013 tinha muito a ver com a questão da corrupção, da falta de funcionamento das instituições, do sistema judiciário. E hoje a gente vê as coisas acontecendo e as pessoas estão nem aí. Pelo menos a expectativa é que melhore a qualidade do voto em alguns aspectos importantes, como, por exemplo, nunca mais votar num corrupto. Fica complicado quando a gente vê que cada vez menos pessoas acreditam no poder da democracia, de usar as regras do jogo em seu favor. O voto é tudo, porque a gente não tem como fazer a organização do poder de forma direta, ela é indireta através de representantes. Então votar é mais do que essencial. E é triste a gente ver que o número de abstenções nas eleições é gigantesco, próximo de 30%. Mas se fosse pela minha pessoa, eu não votaria, porque esse ano que passou, eu não votei. Aqui a gente se indigna tanto que às vezes dá um pouco de raiva, sabe? Mas eu me interesso, principalmente quando está perto das eleições, e eu preciso saber em quem eu quero colocar lá para me representar. O problema é que hoje os extremos estão cada vez mais extremados e eles não estão voltando mais para a moderação, eles não voltam mais para o meio. Eles não têm mais essa capacidade mínima de negociação entre as partes. E isso é um resultado também da incapacidade que o Estado teve de cumprir com aquela representatividade que a gente falou. Ou seja, o meu representante, ele não parece cumprir com aquilo que eu deleguei para ele com o meu voto. Então o voto está parecendo cada vez mais inútil. Atualmente eu sinto que a importância do meu voto é praticamente nula. É muito importante você votar, mesmo desiludido e desacreditado, né? Eu só queria que eles se importassem com a importância do meu voto. O Estado não é só aquilo, a decisão do poder. O Estado é o processo, o Estado é a vontade das pessoas, o Estado somos nós. Só que a gente ainda acha que tem que delegar para os outros e falar, faz, resolve. Então as manifestações são uma boa demonstração de como que a gente está tentando, aos poucos ainda que seja, retomar um certo dinamismo no sentido de tentar se aproximar de novo daquela ideia de democracia direta. Olha, eu elegi, mas agora eu quero cobrar. As demandas no sentido público são, em geral, são demandas legítimas de um ambiente democrático. O problema é a maneira como muitas delas são levadas a público. Elas são levadas não para o embate no sentido do diálogo, da tentativa de construir soluções comuns, mas elas são levadas no sentido de afirmar a necessidade exclusiva de um determinado grupo, ainda que isso implique em prejuízo para os demais. Nem a possibilidade de que a afirmação do interesse ou da demanda desse grupo pode provocar prejuízo para outros, isso deve ser levado em conta, às vezes é pensado com antecipação. Isso é importante, mas ainda acho que há uma polarização muito grande e que também é resultado das redes sociais e de uma mídia que não ajuda em nada.